Bom dia, esse é mais um vídeo referente ao gabarito da nossa segunda prova, que é uma prova substitutiva, realizada ontem. Ainda não fiz a correção das provas, mas eu já vou adiantar para vocês o gabarito, para que vocês possam ter a noção do que deveria ser feito e ter essa noção também do que fizeram, né? E aproveitar para poder aumentar o conhecimento, né? Ver as estratégias que a gente usa para resolver, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício, ele tem um caixote que é empurrado com velocidade constante para cima de uma rampa. Bom, nesse caso, significa que a aceleração é igual a zero. Eu vou ampliar essa figura para a gente ter uma noção e poder fazer o diagrama de forças. Então tem aqui o caixote. A força aplicada aqui, ela é paralela ao plano horizontal. Então aqui dá o F. Que se você observar como ele é paralela, significa que esse ângulo θ vai ser igual ao ângulo que ele faz com o eixo paralelo. Vamos fazer uma reta melhorzinha aqui. Tá? Então, paralelo, então significa que está assim, né? Então, olha só. Se eu traçar, ou projetar isso aqui, você tem um ângulo θ aqui. Quando eu faço o plano cartesiano, aqui, um eixo perpendicular e um eixo paralelo ao plano, eu tenho um ângulo θ aqui que é igual a esse aqui, ó. Então, aqui é o F. Então, para cá, eu tenho o F cosseno θ. Vou colocar em vermelho. Estava azul, né? F cosseno θ. E empurrando o bloco contra o plano, para cá, um F seno de θ. Agora a força-peso. A força-peso, ela aponta para cá, que é perpendicular ao plano horizontal. Como aqui é θ, no sentido PY, é P cosseno de θ. E no sentido X, ele é P seno de θ. Então tá aí as forças. Agora, se ele vai subir, o PX, o P seno, a força na direção X, que é o F cosseno θ, ela tem que ser igual ao P seno θ. Por quê? Porque a aceleração é a velocidade constante, então a aceleração é zero. Ó. O A é zero. Senão, um menos o outro teria que ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, poderia até escrever assim, ó. F cosseno θ para cima, menos P seno θ igual massa vezes aceleração, mas a aceleração é zero, então significa que os dois são iguais. Então, F é igual a P seno θ, passo o cosseno dividindo sobre cosseno de θ. Então, F é igual a P tangente de θ. Fazendo essas continhas aí, você tem 727,1 Newton. Item A. Tá? O item B. Qual é a força exercida pela rampa? Então ele quer a força normal. Olha só. A força normal é para cima. Eu tenho duas para baixo. O F seno θ e o PY. Então a normal ela é igual ao
F seno θ mais o P cosseno de θ. Substituindo, ó, o F eu tenho 727 vezes o seno do ângulo aqui, que é 34, mais o peso, que é 110, vezes o cosseno de 34. Então, a força normal aqui vai dar 1.300 newtons. Tá pronto? Primeira questão. Segunda questão. 5 forças, né? Determine a aceleração da caixa. Então, a primeira coisa, você tem que decompor essas forças aqui. Ó. F cosseno θ e para cá F seno de θ. Aí você soma todas as forças em x. Então, Fx. Quem é Fx? Fx é F cosseno θ para a direita, o 3 que já está para a direita, e o 11 que está para a direita. Lembrando que esse F aqui é o 14, tá? Ó, é o 14, F cosseno θ, então é 14 cosseno. Então você vai ter Fx, lembrando que o 11 está para a esquerda, então isso aqui não é mais, isso aqui é menos. Tá certo? Ó. F cosseno de 30 para a direita, 3 para a direita, 11 para a esquerda. Então tem que subtrair. Então você vai ter o Fx, de acordo com minhas contas aqui, 4,1 newton. E o Fy? Fy é, olha só, F seno θ, então 14 seno de 40 para cima, o 5 para cima e o 17 para baixo. Então, Fy, fazendo as contas aqui, vai dar menos 5 newtons. Quem é o F, então? O F vetor é 4,1 e menos 5,0 J. Mas eu não quero a força, eu quero a aceleração. A força é massa vezes aceleração. Então, no lugar da força aqui, fica 4,1 I menos 5,0 J igual a massa, que é 4 vezes o A. Aí eu passo o 4 dividindo, esse divide por 4 e esse divide por 4. Então, A vai ser 4,1 dividido por 4. Vai dar 1,03. 1,03. 5 dividido por 4 dá 1,25 J. Isso aqui em metros por segundo ao quadrado. Está aí o item A. Item B. O módulo e o sentido. Ó. B. Módulo. A raiz quadrada de 1,03 ao quadrado mais esse menos 1,25 ao quadrado. Então, raiz quadrada disso aqui, que vai dar 1,6 metros por segundo ao quadrado. E o sentido? Tangente de θ é componente y menos 1,25 dividido pela componente x, 1,03. Então, vai na calculadora, função inversa, você vai encontrar menos 50 graus. Ou alfa, que é 360, menos 50, que dá 310 graus. Tá? Chegasse o menos 50, estava correto. 3.
Bom, esse aqui foi feito na aula passada. Primeiro passo, decompor as forças. Então, eu tenho aqui, ó, peso de A, que é o que eu quero. Tração no fio 1. Tração no fio 2. Força de atrito que segura o bloco. Peso de B. Força normal. Então, tudo vetor. Agora, conclusão. Se ele puxa para cá, ele puxa para cá com a mesma tensão, a tensão 2. Então, tensão 2 igual a força de atrito no B. E aqui nesse ponto aqui, a tensão 2 é igual a componente do T1 aqui, que é T1 cosseno de θ. E aqui, T1 seno de θ. Agora vamos para o nosso problema. T2 para a direita tem que ser igual a T1 cosseno de θ. Então, T2 igual a T1 cosseno de θ. E para cima, T1 seno de θ tem que ser igual ao peso de A. Vou apagar isso aqui porque eu vou colocar na ordem aqui. Fica muito mais fácil para mim, tá? Então, T1 seno de θ igual ao peso de A. Divide membro a membro, o T1 vai embora, então o peso de A é igual a T2, seno sobre cosseno, tangente de θ. Como o T2 aqui é igual à força de atrito, ó, T2 é igual à força de atrito, e a força de atrito é μ estático vezes a força normal é igual ao peso de B, então T2 é igual a 0,25 vezes o peso de B, ó, bloco B 712. Então o peso de A é T2 0,25 vezes 712 vezes o ângulo aqui, que é 41 graus. Então, tangente de 41 graus. Então, o peso de A aqui vai dar 154 newtons. O 4 ele tem aqui um bloco que ele dá várias situações. Então vamos colocar as forças que já existem aqui, ó. Peso de B, tração, peso de A, PA cosseno de θ, PA seno de θ e A normal. Primeiro passo. O que ele fala que está inicialmente? Inicialmente está em repouso. Se ele está em repouso, o primeiro passo é saber se a diferença entre as forças é maior do que a força de atrito máxima estática. Então, saber se vai entrar em movimento. Então, força de atrito estática máxima é μ estático vezes a normal, onde a normal aqui é igual ao PA cosseno de θ. Ó. Normal é PA cosseno de θ. Então, a normal. Então, força de atrito estática máxima é 0,56 vezes a normal, que é PA vezes cosseno do ângulo θ, que é 40 graus. Lembrando que o peso de A é 102. Então, força de atrito estática máxima,
0,56 vezes 102 vezes cosseno de 40. Essa força de atrito máxima vai dar em torno aproximadamente 44 newtons. Então, vamos lá. Agora eu vou olhar aqui para ver o que isso aqui provoca, né? A diferença entre o PB e o PA seno θ. Porque quem é que provoca? Quem provoca é o peso de B. Quem é que resiste? O PA. Se a diferença entre os dois for maior do que a força de atrito máxima, então ele entra em movimento. Agora, se a diferença aqui for menor, lembra que a gente fazia? Você empurra um objeto. Se a força resultante for maior do que a força de atrito estática máxima, ele entra em movimento. Se não entra. Então, vamos lá. Peso de B menos força de atrito estática. Ou menos PA, desculpem, menos PA seno de θ. Quem é o peso de B? O peso de B é 32, então fica 32 menos PA 102 vezes o seno de 40 graus. Se você for fazer essas contas aqui, dá aproximadamente, esse aqui dá aproximadamente 66, aqui 32, então dá aproximadamente 34 newtons. Ou seja, a força de atrito aqui que aparece devido a essas diferenças de força é 34 newtons, que é menor do que a força de atrito que ele suporta, que é a força de atrito taxa máxima. Então, quem tem A não entra em movimento. Bom, já no item B, ele fala que ele está subindo a rampa. Se ele está subindo a rampa, então nós temos aqui, vou colocar força de atrito em outra cor, vou colocar um verde aqui, ó. Então, ele está subindo, a força de atrito cinética está subindo, então é cinética, é para baixo. Então as equações ficam assim, está subindo, então fica PB menos tração igual massa de B vezes A. No outro, tração menos peso de A menos força de atrito cinética igual massa de A vezes aceleração. A tração vai embora, então fica peso de B menos, aqui é PA seno, né? Eu vou escrever aqui, ó, PA seno menos PA seno de θ menos força de atrito cinética igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. Ela falou, mas eu não tenho a massa de A nem a massa de B. Você tem o peso, ó. Peso é massa vezes aceleração. Se você quer a gravidade, né? Se você quer a massa de cada um deles, é pegar o peso e dividir pela gravidade. Então, você quer peso de A sobre a gravidade, peso de B sobre a gravidade. Tá? Substituindo aqui, ó, peso de B, 32, menos peso de A, 102 vezes o seno de 40, menos força de atrito cinético. Cinético é μ, que é 0,25, vezes a normal, que é o peso de A, vezes o cosseno de θ, igual massa de A mais massa de B vezes aceleração. Então, você vai ter aqui uma aceleração de menos 3,9 metros por segundo ao quadrado. No item C, o que muda? Muda que a força, como ele vai descer a rampa, se ele vai descer a rampa, a força de atrito muda. Então, a força de atrito passa para cima.
Então, essa equação que estava aqui, ó, peso de B. Vou escrever ela de novo. Ó. Peso de B. Essa equação aqui, ó. Menos PA sendo θ. Onde era menos força de atrito, ela passa a ser mais força de atrito, porque ela vai estar no mesmo sentido do peso de B. É igual a massa de B mais massa de A vezes aceleração. Fazendo a continha, a mesma conta, só que alterando aqui onde está o menos, aqui passou a ser mais, então somou, aqui você vai ter a aceleração de 1,0 metro por segundo ao quadrado. Tá certinho? Qualquer dúvida pode entrar em contato.